Olá, sejam muito bem-vindos ao AlgarCast, o podcast da Algar. E hoje eu converso com o Maximir França, que é diretor administrativo e financeiro da Algar Farming. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Ô Maximir, que bom você poder estar aqui com a gente. E hoje a gente fala sobre o mercado agro e sobre o mercado financeiro. E dar de cara com esses dois temas me faz questionar a relação direta deles dois, né? A gente pode começar por aí? Qual é essa relação direta entre esses dois segmentos? Podemos sim. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né. Acho que o mercado do agro e o mercado financeiro estão muito entrelaçados ali, né. Tem o mercado do agro, que é a área de produção, e o mercado financeiro que aonde geralmente a gente alavanca ali a parte de recursos para a produção, né. E o mercado agro é cliente do financeiro e o financeiro, vice-versa, é cliente do mercado agro. A gente consegue ver isso muito claramente na produção, onde você demanda ali a necessidade de capital. Antes a gente tinha muita necessidade muito grande, assim, você via o agro apenas na necessidade de capital de giro e na parte de investimentos. Hoje o mercado do agro, aí assim como o mercado financeiro, eles evoluíram muito, principalmente o mercado financeiro evoluiu muito no sentido de atender a demanda do agro. Hoje a gente vê, principalmente agora depois de 2021 com a nova lei do agro, a lei da CPR, a gente vê um incremento muito grande de volume de recursos via CPR verde, que é uma pegada ESG que está entrando no agro já há uns 2 anos, 3 anos atrás, e principalmente depois de 21 com essa nova lei. Principalmente o aumento muito grande dos CRA, que são os certificados de recebível do agronegócio, que é uma maneira das empresas agrícolas alavancarem recursos de forma mais barata do que o mercado comum, vamos dizer assim, mais barata em termos de juros, né. E a gente olha principalmente, assim, o futuro que isso pode ter em termos de crescimento, além em termos de números, o agro ele representa hoje em termos de 26, 27% do PIB do Brasil como um todo, né, e quando a gente olha dentro do mercado financeiro, principalmente na B3, as empresas do agro representam muito pouco lá dentro, então nós estamos falando de algo em torno de 2%. Então a gente tem um espaço muito grande que o agro pode desenvolver dentro do mercado financeiro ainda, de forma a estruturar e aumentar a produção, né. A relação vai aumentar ainda Vai, então, né? a A tendência é tendência que isso aconteça. E existe um movimento ainda um pouco tímido no Brasil de consolidação desse mercado. Então isso tende a se consolidar e consolidação em grandes grupos tende a ir para um mercado de capital, digamos, um pouco mais de risco, mas mais barato em termos de taxas, né. Então a gente consegue fazer esses 2 cenários, né. interessante. A gente sabe que boa parte dos negócios brasileiros envolvem o agronegócio e aqui no Grupo Algar isso não é diferente. Como vocês fazem para que essa engrenagem dupla, que hoje anda interligada, como é que vocês fazem para ela rodar? O grupo começou lá em 1978 com a aquisição das primeiras fazendas aqui em Minas. Então o grupo, em relação ao agro, mesmo que tenha essas outras empresas correlacionadas, o grupo sempre teve um pezinho no agro. E aí em 2014 optou por fazer uma reestruturação da empresa, e aí surgiu a marca Algar Farm, onde a gente está com um projeto, muito bem estruturado e bem desenvolvido ao longo desses 7 anos que eu estou, ao longo dos 8 anos da marca Algar. Então eu vejo assim que o Grupo Algar, mesmo com tanta diversidade de negócios, sempre teve um foco no agro, principalmente nesses últimos anos, né. A gente tem um apoio muito grande, tanto da direção de um todo, a holding como um todo, o conselho de administração do grupo sempre apostou no agro, sempre apostou na Algar Farm. O agro é um mercado muito particular, mas ao mesmo tempo toca em diversas áreas. E pensando nessa questão do compliance, quais as melhores práticas na hora de se fazer cumprir as normas legais e regulamentares dessa união do agro com o mercado financeiro, Maximir? Essa é uma boa pergunta. A gente sempre, tem te diz ou se ouve dizer que o agro, de certa forma, ele não sabe comunicar muito bem com o mercado externo. Não estou falando Algar Farm, o agro brasileiro de uma maneira geral. Quando a gente olha, é muito criticado o agro, às vezes, assim, no sentido de não consegue demonstrar aquilo que faz em relação às boas práticas ambientais, ou de ESG do modo geral, ou de compliance, né. Mas se a gente olhar a legislação brasileira, a legislação ambiental brasileira, ela é uma das mais rígidas do mundo, né. A gente tem, obrigatoriamente de respeitar vários limites de áreas. Depende da região que você está no Brasil, você pode ter, assim, a propriedade é sua, mas você não consegue
ter ali uma exploração econômica da propriedade no seu todo, né. Uhum. Tem que fazer vai de 20 a 80% dessas reservas que você precisa manter ali em preservação. E isso assim, a gente não consegue colocar isso para o grande público verificar isso do dia a dia, mas as formas de compliance basicamente a gente, precisa estar em compliance ou você não consegue sobreviver nesse meio agro. Como eu disse, uma legislação muito rígida que a gente tem, o Código Florestal nosso, a legislação ambiental ela é muito rígida. De certa forma, ela vem para proteger não só o meio ambiente, como o próprio produtor de uma maneira geral. Uhum. Se a gente olhar que o Brasil tem 850 milhões de hectares aproximadamente de área total, né. Desses 850 milhões, pouco menos de 8%, 7,8% é utilizado para agricultura, Certo. né, então é um espaço muito pequeno. E mais de 60% das nossas florestas nativas, elas ainda são preservadas. Então você em nenhum lugar do mundo você vai ter tanta floresta preservada quanto no Brasil. Se olhar a Europa, Estados Unidos, né, Sim. países que não têm uma reserva desse tamanho, né. E o que que isso implica? Aquele produtor ou empresa, que quer que seja do ramo do agro, que não cumprir essas legislação ou compliance, ele vai estar fora do jogo, ele não vai conseguir colocar o produto dele no mercado para vender. A gente tem uma restrição muito grande. Você partir, por exemplo, vamos exportar produtos agros, soja, por uma commodity primária, né. Se você não tiver em compliance, você não vai conseguir chegar no mercado lá fora, você não consegue chegar no mercado chinês, no mercado asiático geral, no mercado europeu. As próprias trades, elas exigem de você assim, vamos dizer assim, um cumprimento muito rigoroso, que vai até além da legislação brasileira, né. Então Uhum. não adianta a gente falar: "Ah, vamos fazer de uma maneira X, que é mais barato", mas esse barato ele não vai no final vai acabar ficando caro, porque você não vai conseguir ter competitividade no mercado que é mais, vamos dizer assim, atrativo, que é o mercado Uhum. europeu, o mercado americano, o mercado chinês. Então isso é muito, vamos dizer assim, ele é moroso, mas é necessário. Até porque, assim, a legislação ela visa trazer uma proteção para a terra, um ambiental mesmo. E hoje a gente não há necessidade de você sair desmatando para você produzir. A gente tem uma pressão, o mundo tem uma pressão muito grande de alimento. A gente vê aí uma insegurança alimentar, agora ficou muito mais explícito aí nessa guerra da Ucrânia, a gente Sim. está Uhum. conseguindo ver isso. As commodities tiveram um aumento demasiadamente Absurdos. absurdo. Isso refletiu na inflação, na parte de alimentação, não só do E Brasil, acaba refletindo em tudo, como do né, em mundo todos os reflete em todos segmentos. os segmentos. A inflação do mundo, Uhum. as commodities vão continuar ainda em 22, 23, 24, a tendência é eles continuam com preço alto, ou seja, Uhum. a alimentação do mundo ainda vai continuar cara, né. Então, assim, mesmo que tenha toda essa demanda, o Brasil consegue produzir, suprir boa parte da necessidade de alimentação do mundo, sem ter que desmatar nada. Nós não precisamos derrubar uma árvore, né. Uhum. A gente tem a classe agro, do modo geral, tem a consciência de que a floresta vale mais em pé do que Sim. derrubada. Então, a gente pegasse 7,8% do nosso território, a safra de 22 agora, a gente produziu 270 milhões de toneladas de grãos, Uhum. né, isso representa muito. Se você colocar isso em termos estatísticos do mundo, é basicamente ali um em cada 5 pratos de alimento sai do Brasil. Estimativa é para que 2023 a gente produza aí algo em torno de 300 milhões de toneladas de Nossa, é grão, muita coisa. é muita coisa, com a mesma área. Esse, digamos assim, esse entendimento está muito claro dentro do agro, né. Às vezes a gente precisa colocar isso para a sociedade do modo geral, ter ciência disso, que é muito criticado, às vezes não consegue colocar a posição que tem hoje, né. Então isso é que a gente teria, assim, de colocação, né. E seguindo esse contexto, que eu acho que tem muito a ver com a próxima pergunta, que é: como a gente pode contribuir com o futuro? Acho que a contribuição do agro, eu não vejo nem como uma contribuição, eu vejo como uma obrigação. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a terra como um bem, ela não é nossa, a gente só está cuidando para Uhum. gerações futuras, né. Então a gente precisa produzir, suprir a necessidade de alimentos do Brasil e do mundo, com produção sustentável, preservando o meio ambiente e entregar essa terra para gerações futuras melhor, do Uhum. mesmo jeito ou melhor do que a gente recebeu. Sim. Se a gente conseguir ter esse equilíbrio, né, de produção, sustentabilidade, passando isso para gerações futuras, eu acho que o risco de um desabastecimento, ou até mesmo de uma catástrofe maior no planeta, olhando do ponto de vista de sustentabilidade de ecossistema, né,
a gente não teria esse risco, né. Mas a gente precisa ter muita consciência, assim, de produzir não significa destruir. Produzir é o contrário, você precisa produzir, né, conservando e até melhorando o seu ecossistema, que a próxima geração possa ter receber aquilo que a gente deixar para eles e entregar para a próxima geração melhor do que eles receberam. Acho que é isso que a gente pensa, né. Ok. Obrigada, Maximir, foi ótimo.